esse é o curso que vocês já estão fazendo, esse estudo compartilhado, acho que mais do que é um curso, na verdade, é um estudo compartilhado que a gente faz, né, sobre o catecismo da Igreja Católica. Então, eu fui convidada a dar início a essa sessão, que é a segunda sessão do Catecismo da Igreja, em que inicia com o estudo do Decálogo, com os mandamentos. E a Emily me pediu para partilhar com vocês, para falar a respeito do capítulo 1, que aborda o primeiro mandamento, né? Então, já apresentando vocês a forma do primeiro mandamento, que vocês estão vendo aí nesse primeiro slide, amar a Deus sobre todas as coisas, na verdade, é a forma que nós encontramos organizada por Santo Agostinho no Decálogo. Então, o dito é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, né? E eu confesso para vocês, eu não sei vocês como católicos praticantes, às vezes, quando a gente fala assim, a gente sabe várias coisas a respeito de amar, né? E sabe que amar é principalmente a ação. Quando fala amar a Deus sobre todas as coisas, e quando a gente começa a entender a importância desse mandamento, principalmente colocado por Jesus, né? Quem estiver passando, pode passar, por favor, né, para o próximo. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender o que realmente significa isso ou como a gente coloca em ação. Então, para nos ajudar, né, nesse entendimento, como você sempre inicia, vamos começar com essa oração inicial e pedindo especialmente ao Espírito Santo que ele derrame na nossa vida suas luzes, que ele venha abundantemente nos acompanhar nesse encontro, iluminando naquilo que a gente vai falar, abrindo os nossos corações para escutar o que ele quer que a gente escute e principalmente nos dê força para colocar em prática aquilo que ele deseja. Que por intercessão de Maria Santíssima, esposa do Espírito Santo, que a gente seja neste momento banhado por essa luz divina e que o Espírito Santo e Maria nos acompanhem neste nosso encontro. Então, a oração inicial, né, se vocês puderem rezar aí comigo, mesmo que seja uma oração silenciosa. Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Bom, então, como eu disse, a gente tem essa forma, amar a Deus de todas as coisas, né? E assim, como eu já disse, na minha vida toda católica, eu não sei de vocês, descobrir a prática desse mandamento, às vezes parece uma coisa assim muito difícil, porque os outros mandamentos, eles parecem que já é um lado assim, prático, de imediato, né? Não roubar, não matar, não caluniar, não trair, são ações diretas. Mas amar engloba coisa demais, e principalmente quando a gente pensa, amar a Deus sobre todas as coisas. Entretanto, né, se a gente for lá no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 22, 37, e em outros evangelistas sinópticos também é relatado este fato, Jesus já havia sido desafiado pelos doutores da lei a respeito deste mandamento dos outros, quando ele é questionado qual que é o maior dos mandamentos, né? E a resposta dele é uma resposta que remota lá ao livro do Deuteronômio. Ele explica claramente qual que é o maior dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito.
Então, o nosso ser inteiramente voltado para Deus, né? E, de uma maneira bem resumida, lá no Deuteronômio, em 10 palavras, olha para vocês verem que coisa, o decálogo são 10 mandamentos, e o primeiro mandamento, o resumo dele em 10 palavras, é o que está escrito aí. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, é como se o mandamento englobasse todos os demais. E os outros que se seguem acabam sendo uma resposta a esse amor que é solicitado da gente, a esse amor a Deus. Tá? Então, uma coisa não é separada da outra. Jesus, ele retoma, né, de uma maneira aperfeiçoada aquilo que já havia sido colocado lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, e nos explica a respeito desse amor. E o catecismo da Igreja Católica, que nós estamos estudando, de uma forma assim, muito sábia, muito prática, ele nos convence realmente a refletir o que são essas ações de amor, né? E para tornar isso mais fácil, acho que se a gente pensar assim, no amor humano, no amor que a gente dedica às pessoas, tem algumas características que definem o amor quando a gente sente isso por uma outra pessoa, né? Então, o amor, ele é traduzido em coisas concretas. E quais são essas coisas concretas que esse amor permite? É principalmente a confiança que a gente deposita na pessoa que a gente ama. Essa confiança pressupõe que a gente acredita nessa pessoa. Então, você dá crédito, você confia, você tem fé, né? A pessoa, ela é o seu porto seguro, é onde você tem esperança, onde você deposita suas esperanças, porque você tem confiança. E por causa disso, você dá respostas e gestos concretos de amor a esse amor que você recebe, né? Então, imagine em relação a Deus, considerando principalmente, como diz São João lá na primeira carta dele, que Deus nos amou primeiro. Então, ele nos entrega todo esse amor. Então, a resposta a este amor, a gente vai concretizar, vivenciando esse primeiro mandamento, com fé, com esperança e com o próprio amor que a gente retorna a Deus. Pode passar, por favor? Então, adorarás ao Senhor teu Deus e o servirás. Se a gente for definindo agora, se a gente for detalhando esse primeiro mandamento. Então, como eu falei, quem ama, acredita e confia. Então, esse mesmo crédito, essa mesma confiança, a gente tem que retorná-lo a Deus. Então, o primeiro mandamento, se a gente for pensar bem, é um convite que é feito a nós para crer em Deus, para esperar nele e para amá-lo acima de tudo. Tá? E, assim, um choque bem inicial, porque vocês imaginem, a gente só consegue, primeiro, acreditar, confiar, amar acima de tudo, se a gente vai a pouco se desprendendo de nós mesmos. Nós temos uma marca muito forte que vem do pecado original, que nos faz tender a ter a confiança primeiro em nós mesmos. Acreditar que a gente é muita coisa, né? Aquela marca do orgulho, da soberba. Infelizmente, mesmo quando a gente é batizado e é lavado do pecado original, a gente marca essas marcas em nossa alma. Então, a gente trabalha o tempo inteiro, né? A vida inteira trabalhando para poder tirar esse foco de nós e colocar em Deus. E São Paulo, lá na carta aos Romanos, no primeiro capítulo, ele já fala disso, da importância que a gente tem que ter de obedecer a Deus, de acreditar nele e obedecer à fé. E ele vai além disso, além dele falar de como que é importante a gente ter esse treino a vida toda para acostumar a obedecer na fé, ele fala o seguinte, que o desconhecimento de Deus, mais à frente, lá no versículo 16, lá no versículo 16, esse capítulo 1,
que todos os desvios morais que a gente observa na humanidade são resultantes exatamente desse desconhecimento de Deus, dessa inversão de valores, da gente estar colocando a confiança no lugar errado. Em vez de colocar a fé, a confiança, a esperança, o amor em Deus, a quem tudo é devido, a gente vê as pessoas colocando a confiança em bens materiais, em outras pessoas, na carreira, no prestígio. Então, isso acaba levando a todos os desvios morais que a gente conhece. Então, daí a importância do conhecimento. Quando a gente está centrado e quando a gente cumpre bem esse mandamento, a gente está, na verdade, tendendo a cumprir todos os outros. Então, um mandamento fundamental. E como é que a gente vai cumprindo isso? Vamos avançar um pouquinho. Guardando, a gente é convidado nesse mandamento a guardar com prudência e vigilância a nossa fé. Tá? Fé é um dom, fé é uma graça que a gente recebe, a gente é convidado a cultivá-la. E está o tempo todo atento para rejeitar tudo aquilo que coloca a nossa fé em risco. A partir daí, o catecismo vem nos mostrando de que formas que a gente pode colocar a nossa fé em risco ou mesmo rejeitá-la. Tá? E eu não sei vocês, mas eu já passei por fases de fé menos madura, em que eu passei por essas questões aqui, principalmente da dúvida involuntária. Nós podemos colocar as nossas questões de fé, os princípios que são colocados para nós por Deus e que são ensinados pela igreja, negar voluntariamente. Então, não acredito, tá? E quais princípios? Por exemplo, é incompatível com o primeiro mandamento você falar que não crê na ressurreição ou que não crê na presença de Jesus eucarístico. Tá? Você pode voluntariamente estar rejeitando esses princípios de fé ou ficar naquela hesitação. Tá? Hesitar em crer. Dúvida involuntária. Tá? Então, a igreja fala da importância de se manter a castidade. A igreja fala que o fato de você ter relações sexuais fora do casamento ou é adultério ou é fornicação. Então, isso não pode acontecer. Tá? Então, esse é um princípio que eu tenho que obedecer, que eu acredito. Acredito por quê? Porque foi revelado por Deus e é o que é ensinado pela igreja. Mas se eu começo naquela dúvida, mas isso aí foi assim, é uma coisa do tempo passado, naquela época. Jesus falava isso naquela época, mas por causa das mentalidades das pessoas que existiam ali. Hoje em dia não é mais isso, hoje em dia a coisa é mais desenvolvida. Começa a dúvida involuntária. Tá? E isso é um risco muito grande, porque isso acaba levando, se a gente vai cultivando, a uma cegueira espiritual. Você com a dúvida, daqui a pouco você não está crendo em mais nada. Tá? Então, muito cuidado com isso, que o catecismo nos alerta. E tem aqueles casos sérios realmente de incredulidade, de negação da fé, em que há níveis diferentes em relação a isso, por isso que estão apresentados. Da heresia, princípios da fé. Então, todas as vezes que eu leio, eu estou sendo herege. Durante a história da igreja, a gente vê vários momentos de heresia. Por exemplo, uma heresia de se negar que Jesus, ele é homem e que ele é Deus. Ou negar, por exemplo, agora no início do ano, a gente viu muito essa questão desse dogma de Maria como mãe de Deus. Já houve época na igreja em que se defendia que Maria, ela era mãe apenas do Jesus homem. Ela não é mãe do Jesus Deus. Então, isso era uma heresia, porque era uma negação da verdade. E até hoje a gente vê isso, né? Infelizmente, no nosso meio acadêmico, talvez seja o local onde que a gente mais veja a propagação de heresias, por falta de conhecimento, ou por incredulidade mesmo, ou por dúvidas, na maioria das vezes, falta de conhecimento, falta de estudo aprofundado
e de se prender em coisas que não são verdades e tomar como verdadeira. Santo Agostinho, ele tem uma frase que eu gosto muito. No ano eu faço questão de anotar essa frase na minha agenda, na primeira página, que é a seguinte: os que não querem ser vencidos pela verdade serão vencidos pelo erro. Eu sempre deixo isso, sou bem antiga, assim, daquelas de manter ainda a agenda de papel, exatamente por causa dos riscos que eu sei que minha fé corre permanentemente no meio onde que eu estou. Porque é muito comum a gente ver pessoas defendendo mentiras contrárias à verdade, principalmente à verdade da nossa fé. Tá? Então, esse é o primeiro passo da incredulidade. O segundo, gente, da apostasia. Nós temos que estar muito atentos, sabe? Nós estamos vivendo momentos muito difíceis. E a negação total da fé, de tudo, nada tem validade mais. Então, a rejeição da fé, chamada apostasia. E a gente sabe que Jesus previu que os últimos seriam tempos de apóstatas. Então, mais do que nunca, a gente tem que estar firme no primeiro mandamento para guardar a nossa fé. E, por último, a questão da cisma, ou cisma, né? Quantos cismáticos que a gente vai vendo ao longo da história da igreja? Então, cisma é aquela quebra da união com a igreja, com o Papa, com os bispos. Então, a desobediência à igreja. Tá? Então, nós somos igreja apostólica, nós somos igreja que segue os apóstolos e que tem lá o nosso guia, o nosso pastor mestre, que é o Papa. Então, o cisma é essa quebra de união com a igreja. Então, são as principais formas que estão apresentadas aqui de negação da fé. Tá? Se vocês, durante a minha fala, gente, quiserem me interromper, aí fiquem à vontade. Se quiserem deixar para tirar as dúvidas ao final, se eu souber, eu vou falar, senão a gente vai procurar esclarecer juntos e trazer as respostas para vocês. Tá certo? Pode passar, por favor. Com relação à esperança, que a gente viu que é uma outra característica do amor e que a gente tem que manter. Tem duas características em que a gente vai contra esse primeiro mandamento de amar e esperar em Deus acima de tudo, que se manifestam pelo desespero ou pela presunção. O que é o desespero? A gente tem que ter muito cuidado de não cair nele, que é aquela questão de achar que você é tão pecador, tão errado, que você não merece a graça de Deus. Então, desesperar da graça. Tá? Isso é um pecado terrível, porque você tem na sua disposição de mudança, de arrependimento, Deus é um Deus amoroso que está sempre disposto a acolher. Então, o desespero é um pecado grave com relação ao primeiro mandamento, porque você está negando esse Deus amoroso, esse Deus misericordioso. Mas, por outro lado, a presunção também é terrível, porque ela pode se manifestar naquele eu me basto. Então, a graça de Deus eu posso alcançar sim, sozinha, ou eu posso alcançar minha salvação presumindo não precisar da ajuda divina. Eu mesmo sou tão bom, sou tão aplicado, sou tão generoso, sou tão estudioso dos mandamentos de Deus, que eu vou me salvar sozinho. Isso é presunção. Tá? Ou então, uma outra coisa que infelizmente a gente tem visto muito no nosso meio, que é a crença no Deus bonzinho, no Deus misericordioso, que eu posso fazer tudo o que eu quiser dessa vida. Eu posso não cumprir mandamento, eu posso viver a vida do jeito que eu acho que deve levar, que no final vai estar tudo bem, porque Deus é tão bom, Deus é aquele vozinho lá no céu, de barba branca, que vai me colocar no colo e que vai me salvar dentro de qualquer coisa. Então, é presunção também. Tanto a gente prescindir da graça, quando a gente achar que se basta, como também achar que Deus vai me salvar a qualquer custo. Então, independente do que eu faço, eu tenho a minha salvação garantida. Então, são pecados contra a esperança. E, por fim, a questão da caridade, né? Do amor que eu devo a Deus e da forma amorosa como eu devo responder a Ele.
Então, é muito bom que nos nossos exames de consciência a gente pense nessa relação direta com Deus. Como que eu estou relacionando com Ele? Vocês imaginem, não é difícil a gente cair nisso, não. Se a gente pensar com os nossos em casa, que são aqueles mais próximos, que são aqueles que a gente mais ama, como que a gente acaba caindo muitas vezes em falhas como essas, quanto mais com relação a Deus, que a gente não vê, que a gente sabe que nos ama infinitamente e que a gente escorrega com Ele toda hora com relação a esses sentimentos de indiferença, de não dedicar a Deus o tempo que Ele merece, tá? Seja pela oração, seja pela leitura, seja por se lembrar de Deus que Ele existe e que está nos sustentando, pela ingratidão. Tá? Eu tenho pensado muito nisso durante esses dias que a gente está vendo aí tanta tragédia acontecendo em Minas, né? Eu lembrei particularmente daquele acidente triste que aconteceu com o pessoal do carro, né? Que vocês devem ter visto que estava cruzando ali a estrada de Brumadinho. Exatamente na hora que estavam passando, veio aquela avalanche de lama. Ou os que foram vitimados pelo paredão lá em Capitólio. O que essas pessoas tinham de diferentes de nós? Não tinham nada. Né? Por maiores que sejam as dificuldades que a gente passe, nós estamos aqui, graças a Deus, com saúde, com os nossos familiares, sobrevivendo bem, né? Recursos para sobreviver. E quantas vezes que a gente se lembra de agradecer a Deus por essas coisas, né? Jesus mesmo chama a importância dessa questão da gratidão. Vocês devem se lembrar da parábola dos 10 leprosos, em que 10 foram curados e apenas um, e que é samaritano, voltou para agradecer. Tá? Tibieza, né? Aquela falha, né? Aquela hesitação em responder ao amor de Deus. Aquela vida meio morna, bem mais ou menos, né? Aquele católico que se contenta em ir à missa do domingo, vai ali mais como um encontro social, como uma atitude de prestar culto a Deus, e aquilo é suficiente, aquilo enche a vida dele. Então, a hesitação em entrar realmente na vida de Cristo, na vida católica, é a tibieza, né? Que se confunde também com a assídia, com a preguiça espiritual, aquela coisa empacada, que você não vai para frente, você não cresce espiritualmente, né? Chega a um ponto de algumas pessoas desenvolverem até o ódio a Deus, muito similar àquele ódio lá de Satanás, né, da serpente primitiva, gerado no orgulho, em que eu começo a ver Deus como aquele que é uma trava para as que eu quero fazer. Então, Deus é simplesmente aquele que fica colocando empecilhos na minha vida para ser feliz, para que eu seja feliz, colocando normas, regras, empecilhos. Então, ele não entrave na minha vida. Tá? Infelizmente, tem pessoas que desenvolvem uma relação tão doentia com Deus por causa delas mesmas, por causa desse orgulho que elas têm, que chega a esse ponto de desenvolver o ódio a Deus. Tá? Então, a gente tem que estar em todas essas atitudes. O catecismo chama a atenção nossa, porque são as faltas de verdade em relação ao amor de Deus. Vamos para frente? Bom, mas esse primeiro mandamento, né, quando a gente começa a destrinchar esse amar a Deus sobre todas as coisas, lá em Deuteronômio, retomado também por Jesus nessa fala, só a ele prestarás. Vocês se lembram disso? Quando Jesus ele é tentado no deserto, depois de 40 dias de jejum, a última tentação de Satanás a ele é respondida com esse versículo de Mateus 4:10. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. E isso é dito lá no Deuteronômio também, quando é feita a explicação desse primeiro mandamento. Então, só Deus é digno de adoração. E como que é importante, gente, nós cultivarmos isso, nós temos essa certeza de que o culto, que a adoração deve ser prestada apenas a Deus. O homem que não tem consciência é um homem perdido, tá?
Por quê? Ele começa a prestar adoração a outras coisas são colocadas no lugar de Deus. E na maioria das vezes, essas pessoas que se negam a adorar a Deus, elas têm um culto muito grande a elas próprias. Está muito ligado lá aquele presunção de eu me basto. Tá? Então, elas estão no centro do mundo. Então, olha o que o catecismo fala. Que a adoração a Deus, ela também serve ao ser humano. Não é uma coisa que eu faço só porque Deus é merecedor. Ela serve a mim, tá? Porque ela me liberta da escravidão dos poderes deste mundo. Eu estou direcionando a energia, minha ação adoradora ao lado correto, a quem merece isso. Onde Deus não é adorado ou não é considerado Senhor da vida e da morte, outros ocupam o seu lugar e a dignidade humana é colocada em risco. Basta vocês olharem o mundo e tentarem buscar exemplos de onde isso acontece. Onde Deus é tirado e outras coisas são colocadas no lugar dele. Isso, longe de tornar o ser humano melhor, como diz o catecismo, ameaça a dignidade humana. Tá? Então, a adoração não é só porque Deus merece, não. Nós precisamos de adorá-lo. Mas, destrinchando também esse mandamento, vamos andar. Como é que a gente presta essa oração? Primeira coisa, através da oração. Então, o exame de consciência que a gente sempre faz e que envolve, quando a gente está analisando nossa vida diante dos mandamentos, nesse primeiro mandamento, sempre envolve essa pergunta: como está minha vida de oração? Porque é através da vida de oração que eu vou rezar todas aquelas outras coisas que a gente já falou. A fé, a esperança, a caridade, o culto a Deus. Tá? Jesus, lá em Lucas 18:1, quando ele começa a parábola da viúva insistente com o juiz, ele fala o seguinte, olha, ele contou essa parábola para ensinar aos discípulos a importância de orar sempre sem desanimar. Isso é uma prerrogativa da vida cristã, gente. A gente não reza porque está com vontade, a gente reza porque precisa. Então, naqueles momentos que a vida espiritual nossa está mais árida, mais difícil, que até para rezar uma Ave Maria está de complicado, é a hora que a gente tem que insistir mais. É o que nos salva. É a nossa proximidade, né? Como diz a própria, acho que se eu não me engano, vocês devem saber mais do que eu, a própria Santa Teresa que diz que é o tratar de amizade com aquele que se ama, a oração. Então, como é que se deixa de rezar? Não tem jeito. Então, esse primeiro mandamento envolve isso, nossa vida de oração. O culto, né? Lembrando que o culto que a gente preste a Deus, isso o Antigo Testamento e o Novo também fala, mas principalmente no Antigo Testamento a gente encontra isso nos Salmos, na fala profética, a importância do culto partir do interior e de ter uma ligação com o amor ao próximo. Quantas vezes que a gente escuta os profetas falarem, não me interessa essas adoções que vocês estão fazendo para mim, queimar incenso, matar animal, sangue de bode, o que eu quero é o culto interior, né? Lá no Salmo 50 a gente vê isso. Não te agrada não é o sacrifício exterior, é um coração contrito. Então, antes da gente prestar qualquer culto a Deus, a gente tem que voltar-se a Ele de todo o coração. E o maior culto que a gente presta a Deus, e isso vai estar ligado lá ao segundo mandamento, é a missa. Por quê? A missa é a repetição do sacrifício de Cristo, que foi um sacrifício perfeito para Deus na cruz, em que a gente é permitido tomar parte neste sacrifício de culto ao participar da missa. Então, olha a importância e como isso aí já dá um link para o segundo momento que vocês forem ver. Tá? E a questão das promessas e votos, que às vezes a gente dá pouca importância, até negligencia o cumprimento disso. Isso é uma forma de culto a Deus também. Tá? Se vocês forem ver lá em Atos dos Apóstolos, tem algumas passagens em que a gente vê o apóstolo Paulo
cumprindo votos que ele fez. Ele fala assim, quando eu cheguei em tal cidade assim, eu raspei a cabeça para cumprir um voto que eu tinha feito a Deus. Então, essas coisas que a gente volta a Deus e se propõe a fazer como promessas, tem que ser levadas a sério. Primeiro, fazer de voltar do coração. E pensar que aquilo ali não é uma coisa de boca para fora, não. Deus aceita essa sua promessa e espera o cumprimento. É uma coisa tão séria que, às vezes, quando a gente faz promessas e que, por algum motivo, você não tem condições de cumprir, você tem que ir ao padre, em confissão, apresentar essa promessa ou esse voto que foi feito e falar, olha, infelizmente, eu fiz essa promessa, isso assim, assim, mas não tenho condição de cumprir por causa disso, disso e disso. O senhor pode me dar um outro voto, uma outra promessa que eu possa fazer no lugar? E o padre, na autoridade da igreja, ele pode te desobrigar daquilo e te dar uma outra receita. Mas fez promessa, cumpra, gente. Tá? Não vale fazer como mãe que tinha mania de fazer promessa para os outros cumprirem. Tá? Isso aí não existe, não. Minha mãe não dá nada para fazer promessa. Fiz tal coisa assim para você cumprir. Não existe isso, não. Tá? Promessa é um voto pessoal nosso a Deus. E todas essas três coisas que envolvem a nossa adoração a Deus, elas pressupõem de algo que é muito importante. E também esse mandamento chama atenção em que a gente tem que estar muito atento, principalmente nesses tempos de pandemia, que é a liberdade religiosa. Tá? A Igreja Católica, principalmente através das encíclicas, tem uma encíclica, vocês que gostam de estudar o catecismo da Igreja Espírita, que fala muito bem a respeito da liberdade religiosa, de como que ela é importante. Isso supõe que isso é uma liberdade moral para aderir ao erro, tá? Nem gosto de dar o erro, mas é um direito natural que nós temos, um direito civil, uma imunidade à coação externa em matéria religiosa. Aí alguns colegas nossos, viram e falam assim, liberdade religiosa? Que isso? Mas você não pode fazer isso. Não tem essa questão de liberdade porque o Estado é laico. O Estado é laico, mas as pessoas são religiosas. Então, nós temos o direito civil de expressar os nossos cultos de adoração, a nossa fé, tá? Protegidos pelo Estado. Então, isso é algo extremamente importante que a gente tem que estar atento, porque pode ser uma ameaça a gente expressar a questão da nossa fé. Pode passar. Um terceiro ponto, gente, que esse mandamento também aborda. Lá, como eu disse no Deuteronômio, ele destrincha, nesse capítulo 6, o primeiro mandamento. Então, para amar a Deus sobre todas as coisas, nós não podemos ter outros deuses. Então, Deus coloca claramente, não terás outros deuses diante de mim. E aí, quando a gente pensa nessa parte, aí dá para pensar muita coisa. Porque o catecismo nos aponta as diferentes formas em que a gente pode ter outros deuses no lugar de Deus. E também no nosso tempo, hoje a gente vê muito isso, e nós mesmos temos que ter muito cuidado nas nossas práticas religiosas para não transformar essas práticas em superstição. Então, o que é superstição? O próprio adjetivo aí, super, ele já dá uma ideia do que seja. É uma religiosidade excessiva. É quando a gente começa a transferir para objetos um poder que elas não têm. Então, isso aí entra o uso de amuletos, às vezes até o uso. Se você vê uma coisa que eu tenho uma antipatia nesses grupos de WhatsApp, é aquela história de passar corrente no WhatsApp ou de oração. Tá? É coisa que eu não dou conta, porque, para mim, aquilo ali é um uso muito mais supersticioso da fórmula religiosa do que propriamente uma expressão de louvor a Deus. Então, certas pessoas que me mandam certas correntes, você pode ter certeza que aquilo ali chegou em mim e não vai para frente. Porque eu acho uma forma supersticiosa de usar a religião. Tá? O esoterismo,
hoje em dia, quantas formas de esoterismo que a gente vê sendo utilizada, né? O que o esoterismo é ruim? Quais são as formas esotéricas que a gente vê? Qualquer, gente, prática que vocês vejam pregando aí, em que a pessoa vai descobrir a sua verdade interior, então, para isso, tem que meditar, entrar e buscar essa verdade em si mesmo. Assim, epa, vão parar aí. Por quê? Porque Deus não é uma verdade que se revela internamente. A revelação divina é uma revelação externa, que está aí para todo mundo ver. Então, de certa forma, essas introjeções, essas coisas muito voltadas para a gente mesmo, é forma de sair do culto divino, né? E quantas formas de esoterismo hoje? O panteísmo, que já é o contrário, Deus está em tudo. Deus está na natureza, Deus está no sol, Deus está na lua, Deus está nas estrelas. A gente corre um certo risco de cair lá no que fala aquele Salmo 2, né? As pessoas se encantaram tanto com as obras do Criador que se esqueceram do próprio Criador. O ocultismo, que está muito ligado às próprias questões esotéricas. Então, determinadas práticas secretas que estão ligadas ao exercício dessas atividades e que também mudam o foco da nossa crença, né? E ainda, além dessas questões, por exemplo, o próprio proselitismo também, tá? Que é exploração, como diz aqui no Catecismo da Igreja Católica, a exploração da pobreza intelectual ou psíquica dos outros para atrair a própria fé. Infelizmente, a gente encontra até isso. Gente que com pouquinho conhecimento manipula a ignorância do outro em questões de fé para manipular a própria fé dessa pessoa. Então, a exploração da pobreza intelectual ou psíquica dos outros para os atrair à própria fé. E disso, gente, dessas questões, quantas idolatrias que são criadas, né? Porque todas essas formas de superstição, de esoterismo, transferem esse culto verdadeiro que a gente falou de Deus para outras coisas. Então, criam-se ídolos. E muito cuidado, porque às vezes a gente acha que o ídolo é um objeto, mas às vezes na nossa própria família, a gente vê pessoas que idolatram os filhos, que idolatram o familiar, que idolatra a profissão. Tá? Paulo Ricardo costuma falar que a gente reconhece aquilo que é importante para nós quando você sabe reconhecer aquilo que você pensa 24 horas por dia, para qual o seu pensamento está mais voltado, né? Então, acho que hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que o ídolo deles são as redes sociais, ou é o celular, porque 24 horas por dia a pessoa está naquilo. O tempo para Deus nem existe, né? Então, o ídolo, na verdade, é isso. É o culto destinado a qualquer outra coisa ou pessoa que não seja Deus. E nos graus mais avançados, né? Já ao contrário aí da superstição, falta total de religião, a gente tem aí falhas graves, né? O que Jesus falou lá, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando a gente fica desafiando a Deus com nossas atitudes, a gente sabe que não são atitudes corretas, são às vezes atitudes que nos colocam em risco, e a gente fala assim, mas Deus está aí, Deus está presente, Ele não vai deixar que nada me aconteça. É uma forma de tentar a Deus, ou ainda, o sacrilégio, que é o tratar com desrespeito às coisas sagradas, né? Infelizmente, a gente tem visto isso, atitudes dentro da nossa própria igreja, formas erradas de se realizar a liturgia em que esses sacrilégios são cometidos, né? A simonia, de onde que vem esse nome? Do Simão, né? Que é relatado lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, que foi um homem que ficou encantado com os milagres que os apóstolos faziam e que teve a audácia de chegar a Pedro e perguntar quanto que ele queria ensinar para ele fazer aqueles truques, ou para poder dar para ele aquele poder. Tá? E a gente, fé
questões de fé, os dons que a gente tem, isso não são dons negociáveis, não são dons que a gente recebe por eles. Tá? Isso está em serviço de Deus. Então, o próprio catecismo fala que o ministro ele deve receber aquilo que lhe é devido, né? Porque cada um trabalha e tem o seu ganho, mas você não comercializa os dons que você tem. A fé a gente não coloca em comércio. E todas as vezes que isso é feito, a gente tem esse pecado que é conhecido como simonia, para o Simão, lá dos Atos dos Apóstolos. Pode passar, por favor. E nas formas mais sérias, né, gente, dessa descrença total de Deus, nós temos o ateísmo, né, vem do grego, que é a negação total de Deus. Nós temos hoje em dia muito comum esse materialismo prático, quando a gente tira Deus e coloca o homem no lugar. Então, o homem se basta. E não existe uma vida transcendental, não existe uma vida além dessa que a gente vive aqui. Então, a nossa preocupação, vou dizer, a preocupação do ateu, seria apenas com as suas necessidades neste tempo e neste espaço. O homem está no centro de tudo. E uma muito comum que a gente vê e que, infelizmente, envolve muitos regimes de governo, principalmente os regimes de esquerda, que são aqueles que acreditam que a libertação do homem não é pela religião, mas é pela via econômica e social. Então, vamos construir o paraíso perfeito na Terra. Isso não existe. Tá? É o que o comunismo prega. Então, a liberdade social, a igualdade dos homens, isso vai causar alegria eterna. Basta a gente olhar os países de regime comunista e ver que isso é uma farsa, que essa tão propalada igualdade e liberdade não levou a nada. E o que é pior, aqueles ateus que defendem isso, eles consideram a religião como algo mal, porque elas têm um ódio que anestesiaria as pessoas, porque elas acreditam que existe uma vida melhor que não é conquistada aqui, que vai ser conquistada no céu, na nossa proximidade com Deus, né? Então, é muito triste. E é mais triste ainda a gente ver, e isso quem afirma não sou eu, tá? Nada do que eu estou falando aqui é meu, gente. É do catecismo que eu dei. Que a culpa do ateísmo pode caber mais aos crentes do que ao próprio ateu. Então, esse ato que a gente está fazendo aqui, de parar, de estar, de ter a doutrina católica verdadeira, de ensinar para as outras pessoas a nossa doutrina de maneira sã, de maneira correta, é extremamente importante. Porque, infelizmente, muitos ateus que a gente encontra é porque tiveram um mau aprendizado da fé, não aprenderam corretamente as verdades da nossa fé, tá? E, com isso, dão abertura para entrar um monte de bobagem, um monte de afirmativa falsa, e, como a gente já disse, a verdade é essa esterilidade da fé. Então, perde-se totalmente a fé e coloca-se outras coisas no local. O agnosticismo, que muita gente confunde, né, com ateísmo, é bem parecido. Na verdade, é um ateísmo prático. Mas, na verdade, é uma negação do conhecimento de Deus. São aquelas pessoas que falam assim, Deus existe, né, mas eu não posso provar que ele existe. Não tem como eu provar, não tem como eu saber, não tem como eu demonstrar. Então, como é que eu vou acreditar em Deus? Acreditar em algo que eu não posso provar. Tá? Então, o agnosticismo, que é a falta, a negação do conhecimento de Deus, acaba que, na prática, é o ateísmo sendo praticado. Tá? Vamos dizer, tenta-se fazer de forma mais soft, em vez de falar assim, não acredito em Deus, eu posso acreditar, mas como eu não tenho como provar, então eu não sei se eu acredito, não sei se eu não acredito. É o gnóstico, tá certo? Pode avançar. E, por fim, uma última parte, gente, que nós, com nossos irmãos protestantes, nós somos constantemente contestados em relação ao cumprimento desse mandamento, somos acusados, às vezes, de hereges,
de adoradores de imagem. Por quê? Porque esse quarto mandamento também está implícito isso, lá no livro do Deuteronômio. Não farás para ti imagem esculpida de nada. Infelizmente, os nossos irmãos protestantes pegam isso ao pé da letra. Mas param lá no Antigo Testamento também e não avançam para o Novo Testamento e para a revelação que Deus fez plena. A gente ouviu isso aí, leitura de Gálatas, né? Que quando chegou na plenitude dos tempos, que Deus se revelou na presença da pessoa de Jesus. Então, o que fala lá o Deuteronômio? Ele fala que, exatamente como está escrito, que no dia que o Senhor nos falou do meio do fogo, lá no Horebe, lá na sarça ardente, não vistes figura nenhuma. Então, ele não se apresentou com nenhuma forma. Por causa disso, guardai-vos de corromper-vos fazendo figuras de ídolos de qualquer tipo. Então, em cima dessa fala do Deuteronômio, os protestantes interpretam como que não se pode ter imagem de nada. Mas se a gente ler com um pouquinho de atenção, o que Deus está falando, gente? Não tomem as figuras como ídolos. Ele não falou, não faz imagem de nada, não. Porque senão ele mesmo estaria se contradizendo. Por quê? Quem foi que mandou fazer a arca com a figura de 2 querubins em cima dela? Se a gente ler no próprio Deuteronômio, a gente encontrar. Quem foi que mandou erguer uma serpente de bronze lá no deserto, quando os israelitas estavam sendo picados por cobras venenosas? Isso não é imagem. São imagens que o próprio Deus mandou erigir. Tá? Os querubins e a serpente, lá no Antigo Testamento. O que ele não queria eram ídolos, que a gente tomasse imagens para idolatrar. Da mesma forma que ele permitiu os querubins e que ele permitiu a serpente, o que ele mandou fazer com o bezerro de ouro? A primeira vez que ele desceu o Horebe, encontrou o povo lá, mandou destruir. Foi um negócio tão caótico que Moisés quebrou as tábuas da lei. Mas por quê? Era por causa do bezerro em si? Não. Mas porque transformaram aquele bezerro de ouro em um ídolo e passaram a adorá-lo. Vamos seguir mais um pouquinho para entender melhor essa parte. Deus, a parte de Jesus, ele tomou um rosto humano. Então, agora a gente já tem uma forma de representar a Deus. O próprio Jesus, lá no capítulo 14 de João, o que ele fala? Quando Filipe vira para ele e fala assim, você podia nos mostrar o Pai, nos mostrar a Deus? Ele fala assim, Filipe, tem quanto tempo que eu estou com vocês? Quem vê, vê o Pai. Então, a igreja aceita isso, que pela encarnação, Deus, ele deixou de ser inimaginável. Desde Jesus, a gente pode ter uma imagem do seu ser, tá? Então, considerando que a interpretação do Deuteronômio é contra os ídolos, e que Jesus é a forma humana de Deus, nós seguindo determinadas, tem restrições, tá? A igreja tem orientações para a igreja, para construção de imagens, a gente pode ter imagens daqueles que a gente venera, tá? Nem sempre isso foi tranquilo, tá, gente? Nós tivemos também uma heresia lá na idade, que eram os iconoclastas, que saíram a destruir tudo quanto era imagem, muito influenciados pelos judeus, pelos muçulmanos, e foi preciso de que lá no Concílio de Nicéia, em 787, que fosse reconhecida essa importância das imagens, das representações. A gente vê, alguns de vocês que prestam atenção na igreja, a gente está cheio de símbolos litúrgicos na celebração da missa, nas vestes do padre, nos paramentos, nos elementos que são apresentados ao altar. Todos são representações, porque quem venera uma imagem está venerando, na verdade, a realidade nela reproduzida. Tá? É como você que tem um retrato da sua mãe e guarda aquilo como uma atitude amorosa, porque você tem a lembrança da sua mãe no retrato. E só para lembrar, a latria, a ação,
é algo que a gente continua destinando apenas a Deus. Então, a idolatria é a adoração que é destinada a ídolos e que não é a adoração verdadeira a Deus. E aos santos, a Maria, a gente vai ter a dulia e a hiperdulia, no caso de Nossa Senhora, que é uma devoção toda especial que a gente tem a ela como mãe de Deus e como nossa mãe. Pode passar, por favor. Bom, gente, dessa forma, né, considerando esses aspectos, a gente finaliza, então, esse estudo do primeiro mandamento. Além do catecismo da Igreja Católica, que eu acho importante que vocês não fiquem só na aula, que vocês leiam o catecismo. O que a gente faz aqui é só tentar trazer de uma forma mais palatável aquilo que está lá, tá? Mas eu também recomendo para vocês buscarem o IBET, que é uma forma jovem, né, e mais fácil a respeito de como for perguntas e respostas, de apresentar esse catecismo. Eu gosto muito desse livro, é um antigo do professor Felipe Aquino, que é a Moral Católica e os 10 Mandamentos, que ele destrincha esses 10 mandamentos também numa linguagem bem fácil e tendo como base o Catecismo da Igreja Católica. Vocês encontram também aí no YouTube aulas sobre os mandamentos com o professor Felipe Aquino, na Escola da Fé, algumas homilias do padre Paulo Ricardo e do padre José Augusto da Canção Nova, tá? São alguns dos conhecimentos, desse conhecimento sólido que eu já encontrei, que eu encontro, que eu busco e que eu partilho aqui com vocês, tá certo? Vamos então fazer nossa oração final para a gente finalizar. Então, vocês me acompanhem, por favor. Então, dou-te graças, Deus, pelos bons propósitos, pelos afetos e inspirações que me comunicaste nesse estudo, e peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então, nós estivemos e vamos permanecer reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.